Hoje vou fazer de conta que 2020 é um ano perfeitamente normal, que não há Covid-19 e que estamos a viver 2020 como vivemos até agora, sem a pandemia e sem restrições. E isto porquê? Para vos explicar o que seria este fim de semana se estivéssemos num ano perfeitamente normal. Então, este fim de semana vamos celebrar o Dia de Todos os Santos, no domingo, dia 1 de novembro. O Dia de Todos os Santos, como o nome indica, é um dia de celebração dos santos, daqueles que foram santificados. Mas neste dia, em Portugal, existe a tradição de celebrar todas as pessoas que já partiram, todos os falecidos. E então é neste dia que vamos ao cemitério, tradicionalmente, para decorar, para florir as campas dos nossos familiares, dos nossos amigos que já partiram. É muito importante para os portugueses que neste dia 1 de novembro todas as campas estejam particularmente bonitas para celebrar estas pessoas que já não estão connosco. Normalmente, se seguirmos realmente a cronologia e a história dos dias do calendário, esta celebração dos mortos deveria ser no dia 2 de novembro, na realidade. 2 de novembro, que é o dia dos finados, portanto, o dia das almas que ainda estão no purgatório e que celebramos no dia 2 de novembro. Mas por uma questão de comodidade, provavelmente, porque dia 1 de novembro é feriado, desde há muito, muito tempo que temos esta tradição no dia 1 de novembro de celebrar os mortos indo aos cemitérios. E por isso vão perceber rapidamente que durante a semana ou as 2 semanas anteriores ao dia 1 de novembro temos sempre muita atividade à volta dos nossos cemitérios, muitas pessoas que estão a vender velas ou flores e pessoas que estão a tratar de limpar os cemitérios para estarem o mais bonito possível no dia 1 de novembro, quando as famílias se reunirem à volta das campas. Então, esta é a tradição nacional, digamos assim, que todos cumprem no dia 1 de novembro. E depois há uma tradição que não é completamente nacional, porque não existe, por exemplo, no norte, na zona onde eu vivo, na zona do Porto, mas existe e ainda é fortemente praticada no centro de Portugal e no interior, em algumas partes do interior de Portugal também, que é a tradição do dia do bolinho ou do pão por Deus. Então, o que é isto do dia do bolinho ou do pão por Deus? No dia 1 de novembro, as crianças reúnem-se e percorrem as ruas da cidade ou da aldeia onde elas vivem, batendo às portas de todas as casas para pedir o bolinho ou para pedir pão por Deus. A tradição diz que em períodos em que a pobreza era infelizmente muito presente em Portugal, onde a miséria e a fome eram uma realidade do dia a dia, o dia 1 de novembro era um dia de solidariedade em que as pessoas que tinham mais e também aquelas que tinham menos, às vezes, abriam as suas portas para partilhar com todos e principalmente com as crianças, que vinham então pedir bolinho na região de onde eu sou, que é a região de Orem, no centro de Portugal. Preparam-se uns bolinhos de erva doce e com frutos secos, às vezes, e eram estes bolinhos que se davam às crianças, mas também se davam frutos secos, figos, tremoços, qualquer coisa que saísse um bocadinho, na realidade, da alimentação cotidiana, que não era muito vasta e que infelizmente não era farta também. Então, para estas crianças, tudo era uma novidade e tudo era uma festa. Hoje, claro que as nossas crianças, felizmente, já não conhecem esta realidade e, portanto, nenhuma delas iria ficar muito feliz a receber figos e tremoços, acredito, e por isso a tradição adaptou-se um bocadinho à realidade do século XXI, mas continuamos a ir bater às portas. Todas as portas se abrem nas aldeias neste dia do bolinho para dar às crianças ainda estes bolinhos tradicionais que são feitos nas casas,
ou ainda gomas, reboçados, chocolates ou moedinhas, às vezes para os mais velhos. Vamos poder, sim, dar uma moeda a algumas crianças. E assim, durante toda a manhã, as crianças percorrem as casas dos seus vizinhos, das aldeias e das vilas e das cidades onde moram, e é uma manhã muito, muito feliz, em que há muita partilha, muita boa disposição e são momentos muito engraçados. Alguns dirão que é uma reprodução do Halloween. Então, eu quero dizer que não é uma reprodução do Halloween, porque, primeiro, as crianças não estão mascaradas, não tem nada a ver com bruxas, nem com abóboras, nem com nada disto, e depois porque é uma tradição secular em Portugal. Portanto, não é de forma nenhuma uma influência dos Estados Unidos, é realmente uma tradição portuguesa. Existe sim, claro, em muitos lugares em Portugal neste momento, também celebrações do Halloween, nomeadamente nas cidades onde não existe esta tradição do pão por Deus. As crianças vão, como nos Estados Unidos e como noutros países do mundo, no dia 30 à noite, bater às portas dos seus vizinhos para receber reboçados, numa tradição completamente de Halloween. Mas isto é outra coisa e não é uma tradição realmente muito, muito praticada em Portugal. Ainda é qualquer coisa de muito pontual e normalmente Halloween é uma realidade de escola. As crianças vão mascaradas para a escola ou para o infantário quando são pequeninos, ou eventualmente poderá haver uma festa organizada na escola com esta temática, mas de forma nenhuma é uma tradição muito expandida em Portugal. Portanto, deixo-vos aqui com esta tradição portuguesa que, infelizmente, este ano dificilmente terá lugar devido às condições em que estamos a atravessar. Penso que o pão por Deus e a tradição do bolinho não terão lugar. A visita aos cemitérios também será limitada pelas câmaras municipais e as juntas de freguesia. E sim, teremos, como no resto do ano, um dia de Todos os Santos um bocadinho diferente do que costuma ser. Eu vou só terminar dizendo que este ano, sendo ele completamente particular, o nosso governo decidiu decretar para o Dia dos Finados, por isso dia 2 de novembro, como eu já disse no início, um dia de luto nacional em memória de todas as vítimas desta pandemia. Por isso resta-me desejar-vos um feliz dia de Todos os Santos.